Olá, pessoal, estamos aqui mais uma vez para dar continuidade à nossa matéria de substantivo, né? Então, a gente aqui, ó, aula de gramática, vocês já sabem, caderno, estojo, folhinha não adianta porque vocês vão receber depois, né? Então, colocando em cima da mesa o caderno para vocês fazerem algumas anotações, caso queiram, o estojo, lugarzinho tranquilo, que não pode faltar, né, para ter foco na aula. Hoje a aula é rapidinha, a gente só vai fechar a parte de plural, fazer umas atividades, tá? Então, nós vamos começar hoje com particularidades do número do substantivo. Então, a gente já viu o plural das palavras terminadas em vogais, terminada com M, com L, com R, né? As palavras terminadas com ão, que vai para o plural com ãos, ães e ões. Então, agora, português gosta muito de ter umas exceções. Então, a gente vai ver as exceções do plural no português. Bom, nomes próprios. Nomes próprios, nome de pessoas, ruas, cidades, que se escreve com letra maiúscula, também tem plural. Então, o que a gente pode ver aqui? Deixa eu pegar aqui o meu apontador de laser para mostrar para vocês. O plural dos nomes próprios segue as mesmas regras do substantivo comum. Como assim? Termina com vogal, S no final. Termina com L, tira o L, põe o IS. Termina com M, tira o M, põe o NS, igual bombom, bombons. Pastel, tira o L, pastéis. A mesma coisa acontece com os nomes próprios. Se eu tenho vários Paulos, várias pessoas que se chamam Paulo, eu falo os Paulos. Eu não falo os Paulo. Os Paulos, nome próprio. Os Luíses, plural de Luiz. As Raquéis, plural de Raquel. Os Joaquins, aqui ó, Quins. Joaquim termina com M. Quando passa para o plural, tira o M e coloca NS. Os Joaquins. A Giovana, as Giovanas. O Renato, os Renatos, e assim sucessivamente. Ah, então quer dizer que nome próprio tem plural? Tem. A gente consegue colocar plural nos nomes próprios, tá? Então, se cair num exercício ou em alguma atividade, passe os nomes próprios para o plural, é só aplicar a mesma regra que vocês já aprenderam anteriormente. Bom, o plural com mudança de timbre. Tem palavras que quando a gente fala no plural, muda o som da sílaba, o timbre da sílaba, que se chama metafonia. Metafonia é, ou plural metafônico, é quando a palavra no singular, um pedacinho da sílaba tem um som, quando passa para o plural muda, tá? Por exemplo, aqui, ó, o tônico fechado de certos substantivos, no singular, muda para o O tônico aberto quando a palavra vai para o plural. Como assim? O que quer dizer isso? Facinho, facinho. Olha aqui, ó. Por exemplo, a palavra tijolo, quando está no singular, a gente fala tijolo, o ele é fechado. Quando eu passo para o plural, sofre uma metafonia. O que era fechado para dentro, fica aberto, agudo. Então, eu falo os tijolos. Eu não falo os tijolos, eu falo os tijolos. Então, no singular, tijolo, no plural, tijolos. No singular, forno, a mamãe fala assim, ó, liga o forno. Quando vai para o plural, os fornos. Então, muda o timbre, metafonia, ou plural metafônico. Quando no singular o timbre é fechado, quando vai para o plural, o timbre fica aberto. Então, todas essas palavras que estão aqui são um exemplo de plural metafônico. O corpo, os corpos. Você não fala os corpos, os
corpos. O poço, os poços. O ovo, os ovos. Você não fala os ovos, você fala quebrei os ovos, né? O porto, os portos. O socorro, os socorros. O caroço, os caroços. O imposto, os impostos. O jogo, os jogos. O destroço, os destroços do avião. O osso, os ossos. O esforço, os esforços. O olho, os olhos, né? Os olhos, não é os olhos. Os olhos daquela menina é linda, não, os olhos, né? Agudo. O fogo, os fogos. O posto, os postos, tá? Então, todas essas palavras que estão aqui são exemplo de plural metafônico. Ele sofre metafonia. A palavra, quando está no singular, tem um timbre, quando vai para o plural, muda o timbre. Exemplo, não mudam de timbre, e tem palavras que tanto faz no plural, no singular, fica a mesma coisa. Bolsos. Você fala bolso no singular e quando vai para o plural, bolsos. Você não fala bolsos, tá errado. Bolsos, tá errado. Então, o bolso, os bolsos. Esposo, esposos. Você não fala esposos, você fala esposos. Almoço, almoços. Não é almoços. Já ouvi falar em almoços. É errado. Almoços. Gosto, gostos. Não é gostos, é gostos. Estojo, estojos. Acordo, acordos. Choro, choros. Bolo, bolos. Confortos, conforto, confortos. Contorno, contornos. Dorso, dorsos. Esboço, esboços. Esgoto, esgotos. Globo, globos. Gozo, gozos. Rolo, rolos. Repolho, repolhos. Todo, todos. Ferrolho, ferrolhos. Essas palavras que eu coloquei aí na observação, às vezes causam dúvida na hora de falar, né? Então, é entender que essas palavras aí, elas não sofrem metafonia. Elas são o mesmo timbre, tanto no singular como no plural. Bom, e o que vem depois? Plural com deslocamento de sílaba. Assim como tem plural, palavras que no singular ela troca o timbre, também tem palavras que no singular a sílaba tônica é uma, quando vai para o plural a sílaba tônica muda. Certos substantivos sofrem deslocamento de sílaba tônica ao passarem para o plural. Exemplo, olha aqui, ó. Caráter. Caráter no singular. Quando vai para o plural, fica caracteres. Caracteres. A sílaba tônica aqui no singular era o pedacinho ra. Quando vai para o plural, fica o pedacinho te, mais forte. Então, ela tem um deslocamento de sílaba tônica. No singular é uma sílaba tônica, quando vai para o plural é outra. Exemplo, sênior. Sênior, senhor, né? Sênior. Aqui, ó, é o C mais forte. Quando vai para o plural, senhores, senhores. Aí não é mais o C, é o, senhores. Júnior. A sílaba tônica é o ju, quando está no singular. Quando eu passo para o plural, eu falo juniores, juniores. Mudou o deslocamento de sílaba, tá? Bom, observação. Os substantivos estrangeiros, aquelas palavras que não são de origem, não foram formadas, não é da nossa língua, que elas são estrangeiras e elas foram aportuguesadas, a gente adotou como nossa,
seguem as mesmas regras da nossa língua. Então, existem palavras que foram adotadas no nosso vocabulário, elas não são de origem portuguesa, não são nossas, não vieram da nossa língua, foram adotadas, né, por nós e segue a mesma regra de plural das palavras em português. Exemplo, ó, o chope. Chope não é uma palavra de origem portuguesa. Quando vai para plural, é só colocar, termina com E, S no final, os chopes. O drop, drop é aquela bala, house, né? O drop. Várias balas daquela, fica os drops. O clipe, clipe, quando vai para o plural, os clipes. Para os não aportuguesados, acrescenta-se o S. Para aquelas palavras que não foram transformadas em português, a gente quer falar no plural, é só colocar o S no final. O short, os shorts. O show, os shows. Tá? Então, esse aí é facinho, facinho. Simples. Bom, continuando. Substantivos de um só número. Há substantivos que são empregados apenas no plural. O que quer dizer isso? Significa que existem palavras que só existem no plural. A gente já viu isso um pouquinho lá na frente da apostila, né? Tem palavras que a gente não consegue passar para o singular. Elas são os afazeres. Elas só existem desse jeito, no plural. Não tem o a fazer. É sempre os afazeres. As algemas. Você não fala a algema. As algemas, porque elas estão sempre em duas. Então, é uma palavra que é sempre no plural. Os anais. Essa palavra anais é uma das que eu destaquei, que está escrito lá na instrução da tarefa, para que vocês procurem no dicionário. Então, tem algumas palavras que eu coloquei para vocês procurarem no dicionário, para vocês saberem e aumentar o vocabulário de vocês, tá? Anais é uma delas. As férias, que é o descanso, as férias que a gente gosta tanto, ela também só existe no plural. As cócegas, só no plural. As condolências também é outra palavra que você vai procurar lá no dicionário. Os óculos, só existe no plural. As olheiras, porque é sempre de dois, o óculos, duas lentes, olheira no dois olhos, então sempre no plural. Os parabéns, sempre no plural. Os arredores, as belas artes, as bodas, as fezes, os idos, também vai procurar para saber o que é isso. As núpcias, os pêsames, os picles, os víveres. Essas palavras só existem no plural. Só tem um número, plural, não tem no singular, tá? E ao contrário disso, também há os substantivos que só existem no singular. Assim como o plural tem direito de ter aquelas palavras que só tem no plural, o singular também. Por exemplo, a bondade. Não existe as bondades. A bondade, só no singular. A caridade, a fé, a falsidade, o ouro, a prata, o cobre, a brisa, o oxigênio, a fome. Você não fala as fome. Nós estamos com muitas fomes. Não existe isso, né? A sede é uma só. A plebe, você vai procurar também essa palavra no dicionário. A gente. A gente não fala as gentes, né? O pó, a neve, a lenha, o cristianismo, o nazismo, a fumaça, a sinceridade e a lealdade. São palavras que habitualmente são usadas no singular. Alguma delas aqui a gente às vezes fala no plural, né? Algumas delas, mas nem todas. Por exemplo, o pó, pós, a gente fala no nosso cotidiano.
Agora, tem palavras que não aceitam, tá? Bom, continuando. Mudança de número com mudança de sentido. Como assim? Bom, há substantivos que mudam de sentido quando mudam de número. Número, quando eu falo número, gente, eu não falo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, não. Número é singular, plural. É o número do substantivo. Número do substantivo, singular, plural. Gênero do substantivo, feminino, masculino, tá? Então, por exemplo, o que está dizendo aí esse ponto aí, esse conceito? Está me dizendo que existem palavras que no singular têm um significado, quando ela está no plural, ela muda totalmente o sentido, tá? São palavras que ela tem mudança de sentido quando ela muda de número. Olha o exemplo aqui, ó. Bem. Bem no singular é felicidade, eu estou bem, né? Felicidade, virtude, benefício, né? Ele canta bem, ele está bem, ele se saiu bem, né? Quando eu passo para o plural, muda totalmente o sentido. Já não estou mais falando de felicidade, eu estou falando de propriedade, valor. Quais os seus bens? O que você tem? Casa, automóvel, terreno? Esse tipo de bem que eu estou me referindo, tá? Então, olha como é totalmente diferente. No singular tem um sentido, no plural tem outro, totalmente diferente. Olha o exemplo aqui também, ó. Costa. Costa, a costa brasileira, que é o litoral, toda parte do Brasil e de outros países que são banhados pelo mar. Chama-se costa, o litoral. Quando eu passo com essa palavra para o plural, costas vira o dorso, a nossa parte de trás aqui, as costas, né? Que também é uma palavra que só tem no plural. Costa é litoral e costas é o dorso, a parte de trás aqui, né? Féria e férias. Féria. O que é féria? É uma renda diária, né? Uma renda diária. É o que você ganha. Existem pessoas que ganham por dia. Essas pessoas a gente fala féria. Qual foi sua féria? Quer dizer, quanto que você ganhou hoje? Né? As pessoas que trabalham de uma maneira informal, que não tem carteira assinada, que se ela trabalhar ela ganha, se ela não trabalha ela não ganha. Elas recebem féria, que é uma renda do dia a dia, tá? São exemplo disso, as pessoas que trabalham na praia, vendendo sorvete, vendendo mate, vendendo milho, né? Essas pessoas, elas têm féria. E as férias é o descanso. Descanso, minhas férias. Descanso do mês, aqueles dias que você tira para parar de trabalhar, passear, viajar. Olha a diferença de um para o outro. Outro exemplo aqui, ó. Letra. Letra. Letra, símbolo gráfico, que é a letra A, B, C, D, E, F, G, H, né? As letras do alfabeto, cada uma delas é letra. Quando eu falo letras, eu já estou falando de literatura, eu já estou falando no estudo da língua, né? Aí já tem outra definição. Quando eu falo vencimento e vencimentos, quando eu falo vencimento, é um fim, é um prazo final. Por exemplo, você já deve ter escutado a mamãe falar assim: qual o vencimento desse boleto? Qual o vencimento da fatura? Vencimento é a data final, é o prazo de você fazer algo, pagar aquela dívida. Então, o vencimento, se é dia 15, você tem até o dia 15 para pagar. E vencimentos é salário. Quais são os seus vencimentos? Quer dizer, quanto que você ganha por mês? Quanto que você tem de salário, tá? Bom, a gente já viu toda a parte de número. E agora a gente vai, eu vou passar uns exercícios que tem na apostila para que vocês façam e agora tem a prática de fazer o exercício e mandar a foto. Então, tá explicado no grupo, vai fazer o exercício no caderno bonitinho até um dia antes da data de entrega e vai mandar a foto do exercício para eu olhar, tá? Eu vou ter um grupo, mas vocês vão mandar no pessoal a foto.
não no grupo. No grupo a gente vai conversar, a gente vai montar um grupo, tudo bem? Bom, então nós terminamos a nossa aula e eu desejo que vocês tenham uma boa semana e bons estudos. Um abraço.